é a sua irmã, com medo de ser morto. Nós vemos aqui, alguns estudiosos dizem, que é ali onde ele arranja essa mulher chamada Agar, a egípcia, e agora começa a andar com ele e Sara, para ficar ali aos cuidados, para cuidar de Sara. Mas nós vemos, e o texto diz, que chega a um certo ponto, que ela servia a Sara, mas chegou a um certo ponto, que Sara, ela quis ajudar Deus, a não acreditando na promessa. Ela cedeu, trouxeram o problema para dentro de casa, e agora ela disse: Abraão, que tu venha, ó glória, se ajuntar com ela, coabitar com ela, e que tu venha gerar. Era como se fosse a barriga de aluguel. Ela queria porque queria um filho. Nós vemos que a intenção dela é boa, mas está fazendo de forma errada. É Deus nos ensinando: cuidado com quem tu coloca dentro da tua casa, cuidado com quem tu traz para perto de ti. É com esse raciocínio bíblico. Nós vemos que Jonas, ele entrou no barco e causou uma tempestade para os marinheiros. Sabe por quê? As perguntas que eles fizeram era para ter feito antes de ele entrar dentro do navio. Aí nós vemos eles pagando preço, porque ele estava fugindo do chamado do Senhor. Trouxeram problema. Agora ela quer dar uma ajuda para Deus. Agora essa mulher, ela vai gerar, ela vai engravidar. E quando ela não gerava, ela tinha utilidade para Sara. Mas a partir do momento que ela engravidou, agora Sara começa a afligir ela, porque ela menosprezada, ela se sentiu só, porque agora Abraão, ele tinha um desejo de ser pai. E é aqui que nós vemos que Sara afligiu tanto ela, que ela não aguentou a pressão, ela foge. E quando ela foge para o deserto, um anjo aparece para ela, dizendo: Agar, volta-te e te humilha perante a tua senhora. Muitas das vezes nós somos assim, queremos fugir da aflição, queremos nos esconder, mas aqui a pergunta do anjo para ela diz: tu volta e se humilha debaixo da tua senhora. Nós vemos que ela vai obedecer, e o que me chama a atenção é que o anjo ainda vai dizer que era um menino que ia nascer, e esse menino, ele ia levar o nome de Ismael. Nós vemos que ela está voltando do deserto e vai se humilhar novamente. Passa-se um tempo, nasce a promessa. Isaac, ele nasceu. Um dia os 3 anjos que foram para Sodoma, nós vemos que um ficou com Abraão, aquele
novamente. Mas eu parei de acreditar pela prova que eu estava passando. E esse ano, em dia de sexta-feira, o meu telefone toca. Os policiais rodoviários ligaram para mim dizendo: nós estamos com uma moto e essa moto é sua. Ela bate pro BO que você fez. Deus na mesma hora falou comigo. Tu parou de acreditar, mas ainda sou Deus que cumpre com a minha palavra para cumprir. Se Deus disse que ia te dar, fica na posição que Ele vai te honrar. Não te opressa, que Deus Ele vai cumprir na tua vida. Se Deus Ele fala, Ele cumpre. Certa feita eu pregando em um culto, já ia terminar o culto, tinha um rapaz lá atrás só para edificar tua fé. Nós vemos, eu terminei de pregar e o Espírito Santo fala comigo: filho, fala para ele que eu tenho pressa no chamado na vida dele. Eu entreguei a profecia, com 8 dias num domingo, ele se acidentou no retorno da Tijuca. Nós vimos que ele foi levado para o hospital às pressas. A irmã dele liga para mim: meu filho, tu se lembra do meu irmão? Ele já deu a primeira parada cardíaca. E eu, como pregador, eu fiquei preocupado. Eu disse: Senhor, tu mandou eu falar, o homem está entre a vida e a morte. Mas ela mandou outra mensagem para mim: ele já foi para a sala de ressuscitação. Estou dando choque nele. Eu dobrei meu joelho: Senhor, o que é isso? Será que ele vai partir? O Senhor fala comigo: meu filho, a última palavra quem vai dar na vida dele é eu. Eu sou teu Deus, que te tirei do engano. Eu te tirei da rua para levar minha palavra para o drogado, para o viciado, para o traficante, para trazer ele para a minha igreja. Ele recebeu alta, a profecia se cumpriu. Ele foi levantado obreiro. É só para você edificar a sua fé. Se Deus disse que Ele ia fazer, Ele cumpre na sua vida. Nunca pare de acreditar nas promessas do Deus de Israel. A Bíblia diz que agora Isaac nasce. Agora Sara, ela invejou e ela disse: Agar, o teu filho, ele não vai herdar o que o meu filho Isaac vai herdar. E agora Abraão está com a responsabilidade de tirar Agar de dentro de casa, sem nenhum direito, sem direito a nada. O direito que ela vai levar, sabe qual é? Um odre de água e pão. E a Bíblia diz que agora esse segundo deserto é diferente, porque agora ela está levando uma criança, ela está levando um odre, e ela está levando alimento. E o texto diz que ela entrou errante no deserto. Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que estão passando pelo deserto e já perdeu a visão, perdeu a direção, porque o deserto está tão grande na vida dele que ele não tem mais perspectiva. Mas levanta a tua mão que eu quero profetizar esta noite. Quem acredita que no meio do deserto Deus ainda usa profeta, quem acredita que no meio da escassez Deus ainda faz a obra na tua vida. E o texto diz que ela sai sem direção errante. Por ela não ter destino nem direção, ela vai consumir a água do odre. Aquilo que o homem dá acaba, cessa. Agora eles estão sem água. E por ela rodar muito pelo aquele deserto em direção, a água se acaba. As energias do corpo vão se acabando. Ela começa a ficar desidratada. E nós vemos aqui que ela está com uma criança. Ela, para não ver o seu filho, o culto é da família.
a Bíblia diz que ela se levanta e pega pela mão do moço. Levanta a tua mão que eu quero profetizar esta noite. A Bíblia diz que quando eles entraram no deserto, ainda era um menino. Mas quando o anjo fala com ela no deserto, o menino cresceu. Agora ele era um moço. Quem acredita que esse deserto pode fazer você crescer? Esse deserto não é para te matar. Esse deserto não era para te matar. Nós vemos que João Batista, o menino crescia e se fortalecia no deserto. Esse deserto não é para te matar. Esse deserto não é para te estagnar. Esse deserto, ele vai gerar crescimento na tua vida. Esse menino, ele era um projeto. E tem pessoas aqui que eu estou pregando aqui esta noite, que largaram o projeto, que deixaram o projeto de lado, por causa que o deserto chegou, a prova chegou. Interessante que quando o anjo diz, pega o moço pela mão, e quando ela pega na mão do moço, a visão dela abriu. Estava perto da fonte, mas se o anjo não abre a visão dela, ela tinha morrido naquele deserto. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Deus, ele vai te mostrar a fonte. Se você ainda agora não tem contato com ela, Deus vai se manifestar no teu meio. Ela estava igual a mulher samaritana. Ela estava com perspectiva de morte, mas o anjo chegou, abriu-lhe os olhos e mostrou a fonte para ela. Quem acredita que tem uma fonte? Essa fonte ela jorra para a vida eterna. Essa fonte ela dá vida. Essa fonte ela muda a vida do ser humano. E o texto diz que ela enche o odre de água e deu de beber o moço. Você já bebeu da fonte. Ai, já é tempo de você matar a sede de alguém. Eu vou descer. Posso descer, meu pastor? Já é tempo de